Comunhão. Boa noite. Boa noite. Rosane, vou te chamar já. Boa noite a todos. Vamos começar mais um Papo Preta Convida. Hoje a gente tem alguém muito especial aqui. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Rosane, te enviei. Boa noite, Rodrigo. Bem-vindos. Boa noite, Xênia. Rosane, eu já te mandei, só preciso que você aceite. Te enviei o convite já. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Xênia. Não chegou? Peraí, vou mandar de novo. Peraí. Enviar, concluir. Um black que a gente respeita. É, tô de cabelo novo, ó. Cabelo de quarentena. Você pode me mandar e aí eu aceito, entendeu? Aí eu te aceito aqui, Rosane. Oi, gente, boa noite. Obrigada, Rosane. Você pode me mandar o convite e você pode falar e eu te aceito aqui também. Já aconteceu de funcionar assim. Eu já chamei 2 vezes, ela não consegue entrar. Ela tá tentando mandar. Você pode pedir para participar da live. Ó, tô te aguardando. Aguardando. Dando. Oi! Agora sim! Ai. Boa noite! Boa noite, Boa noite, querida. rainha. E aí, sempre o início tem esse momento de tensão, né? É esse tan. Que hora gente... entra, que hora não entra. É verdade. Deixa eu só arrumar aqui também. Como é que você tá? Tá tudo tranquilo, querida. Fora a Covid, a política, né? E o mundo estão aí, né? Dada a atual conjuntura, né? É verdade. Estamos sobrevivendo a isso, é lamentável. Lamentável tudo isso. Mas enfim, cá estamos para tentar dar um pouco de acalento e informação para as pessoas, né? Para ter um pouco, ser um pouco, né? Utilidade pública também, que a gente, de algum modo, a gente está devolvendo para as pessoas alguma coisa, né? A gente está dando alguma coisa, esperando estar colaborando e construindo alguma coisa nesse espaço. Então, muito bem-vinda. Alguém Muito está obrigada. falando aqui que eu tô uma gata. Sheila, não vi. Achei, né? Ah, tá. Eu sou péssima para ler comentários. Eu não tenho habilidade de ler comentários. Fazer live e ler comentários, gente, não é comigo. Mas eu também não. Então, assim, enquanto você vai falando, o convidado vai falando, eu vou lendo assim, mas também eu prefiro ouvir, que é 2 coisas, muita informação para mim. Mas muito obrigada por ter aceitado, né? A gente fica muito lisonjeada quando pessoas como você topam estar nesse espaço, que é um espaço de afeto, de construção, e é um espaço que a gente está tentando dar um pouco de holding aí para as pessoas, né? O que a gente tenta fazer enquanto psicólogas. Então, muito obrigada por ter aceitado, tá? Eu que agradeço, querida. Assim, para mim é uma honra muito grande estar com vocês, que estão com lives maravilhosas. Eu confesso que não dá para assistir tudo, porque às vezes coincide com uma ou outra, mas eu já assisti algumas. E
Muito legal, estão muito legais. Vou até colocar aqui, o casaquinho está meio frio aqui, cobrir. Mas estão maravilhosos e parabenizar vocês pela iniciativa e de me colocar aí nesse projeto tão bonito, né? Ah, muito obrigada, obrigada. E a gente só existe porque a gente tem pessoas como você na nossa rede, né? Senão a gente também, sozinhas, não conseguiríamos, com certeza. É Não tem verdade, a como. gente aquela coisa, né? Uma vai puxando a outra. É, uma vai puxando a outra, é isso mesmo, né? E é sobre isso, mais ou menos, sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Aqui, né? Então, eu vou te apresentar, tá pronta? Vamos começar a te ouvir. Vamos sim. A Eu Terezinha, vou te apresentar. ela mora lá na Alemanha, gente. Ela deu uma alôzinha, eu vi, passou. Obrigada por Ela estar foi aí. vir. Ela passou para dar um beijo, porque está muito tarde na Alemanha. É, Beijo, Terezinha. Vai ficar gravada a live para que você possa assistir depois no canal do Papo Preta, tá? Então, muito obrigada por ter passado aqui para dar um beijo. Tá, então vamos começar. Hoje a gente tem um tema que é amplo, mas que é bem soft power. Eu acho que a maioria das pessoas é, é, tem muita coisa que é no soft que as pessoas não prestam atenção, mas a é gente sabe o verdade. que significa, né? A gente sabe, né? A pregnância da imagem, o que que ela faz. Então, eu vou te apresentar a Rosane Borges, jornalista, professora universitária, articulista do blog da Boitempo, Carta Capital e Jornalistas Livres, autora de diversos livros, entre eles Espelho Infiel, O Negro no Jornalismo Brasileiro, de 2004, e Esboços de um Tempo Presente. Além disso, ela escreveu esse livro sobre Sueli Carneiro, prefaciou esse livro, o Racismo Negro no Brasil, esse livro da Bell Hooks, Olhares Negros, Raça e Representação, e ainda organizou esse livro, Mídia e Racismo, que você tem um artigo aqui nesse livro com várias outras pessoas, e você organizou esse livro junto com o Roberto Carlos da Silva Borges. Que a gente vai usando Certo? o curso que você está fazendo. Ah, que legal! Então já tenho, já, ó. Tá aqui, ó, toda a bibliografia, ó. Legal, legal, já tem. Fui olhando as minhas bibliografias, eu falei, gente, a Rosane Borges está na minha vida há tanto tempo. Olha Ai, só quantas Rosanes aqui. Também é fruto de Fortaleza, é né? verdade, isso é bom. Encontro de Cientistas Negros organizado por Gabriel. Então, eu sempre falo É isso. verdade, foi em Fortaleza, aquele encontro foi lindo, um encontro muito potente. Foi Foi muito. lindo. E obrigada de novo, se apresente, fala o que você quiser falar e a gente começa a falar sobre o nosso tema que é representação imaginário, novas matrizes discursivas da população negra. Esse é o nosso tema de hoje, da nossa live de hoje com a Rosane Borges. Não, eu acho que você, né, já fez aí a apresentação, eu só reitero os meus agradecimentos para quem está entrando agora, de estar aqui com a Papo Preta, uma iniciativa de mulheres. Tem homens no grupo? Ou... Não, todo mundo pensa que é um coletivo. Não é um coletivo, é um projeto de psicologia que adivinha quem cuida? A Xênia e eu, só. Ah, tá. Ela lá em Portugal e eu aqui no Tá. Brasil, no Rio de Mas Janeiro. Isso não vocês tem duas já estão ideia. movimentando o mundo. Então, eu fico muito feliz com a iniciativa de vocês duas, que estão aí fazendo coisas muito legais mesmo. Ai, que bom. A gente tenta, né? Às vezes a gente nem dá conta de tanta coisa. Eu queria começar logo pensando o nosso título, né? O que seriam essas novas matrizes discursivas, pensando a representação e o imaginário da população negra, né? A gente tem um passeio aí sobre a mulher negra, né? Que no fim de tudo a gente vê que é ela que acaba movimentando, porque entra no interseccional, né? A mulher negra acaba ela movimentando toda a estrutura. Mas aí, pensando de uma forma mais ampla, pensando a população negra, o que seria essa representação, esse imaginário e essas novas matrizes discursivas? O que a gente pode tirar disso? Olha, o termo representação, ele ganhou um novo impulso, né? Um impulso renovado com as redes sociais, né? E aí tem um resumo de tudo isso pelas redes sociais, que é fulano de tal, ou fulana de tal me representa ou não me representa. Eu costumo dizer, não só eu, mas enfim, né, tem toda uma tradição teórica que pensa as representações, que a representação ela não é
algo qualquer, ela não é só uma reivindicação por direito. A representação, ela é um vetor importante porque por ela você ganha visibilidade no mundo dentro daquilo que a gente considera os marcadores entre o normal e o desviante, o belo e o feio, o certo e o errado. Então, a representação, ela tem uma função instituidora porque ela é que legitima a nossa presença, portanto, a nossa visibilidade, como uma visibilidade possível de construir um comum e de partilhar um comum. Então, essa, digamos, é a ideia geral, né, da representação, e é por isso que é importante quando a gente fala assim, não tem mulheres indígenas no parlamento, não tem pessoas trans, mulheres nem homens trans no parlamento, não tem mulheres negras. Por que que essa reivindicação ela se torna central? Porque quando grupos historicamente discriminados ficam à margem desse comum, dessa cena visível, eles são subsumidos enquanto categoria que pode ter gerência não só sobre si, sobre sua história, mas também de participar do agenciamento do mundo. Então, a representação ela tem um desdobramento político. O imaginário ele seria esse repositório, né, cultural e memorial, como eu costumo dizer, que de onde as imagens que a gente tem de pessoas, coisas, objetos, ele advém. O imaginário é esse grande, digamos, né, caldeirão em que essas imagens elas ficam depositadas. Quando a gente fala em novas matrizes, Claudinha, a gente está pensando em deslocamento de determinadas imagens, imagens calcificadas do que é ser homem, do que é ser mulher negra, do que é ser homem negro, e construir possibilidade da gente ter um outro repositório, que é o repositório das imagens positivas, o repositório de imagens que podem ser universalizantes. O que eu estou chamando de imagens que podem ser universalizantes? Uma mulher ela pode fazer a propaganda, uma mulher negra, a propaganda, sei lá, de um banco, e essa mulher ela não tem apenas a marcação que está ali porque recebeu um auxílio, um empréstimo enquanto comunidade carente, mas como qualquer pessoa. Se a gente pegar os exemplos de carro, os carros, quando eles são lançados, as propagandas sempre são homens, nunca mulheres que estão dirigindo, brancos. Isso significa dizer que o símbolo do poder ele tem uma marcação de gênero, de classe e de cor. A imagem já nos antecipa o que é símbolo do poder. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que cada imagem do poder corresponde ao poder da imagem. Então, a gente vai tendo pelas imagens, e a gente vai construindo nossos imaginários por essas imagens, a gente vai tendo a ideia, as referências do que é pobreza, as referências do que é beleza, as referências do que é o normal, do que é o cabelo bonito. Então, é importante essas nossas novas matrizes, que eu venho insistindo, discursivas, que elas façam esse deslocamento no que diz respeito às imagens do que é ser humano, do poder, da alegria, da festividade, da inteligência, da sabedoria, do intelecto, né? Da dança. Então, é preciso que a gente reivindique todas as imagens possíveis para nós, porque nós somos humanos, né? Nós, população negra. Uhum. Então, quando a gente pensa nessa Constituição, pensando historicamente, a gente cai nos estereótipos que nós, mulheres negras, carregamos ao longo da vida, né? Exatamente. Porque e o que esses estereótipos significam, né? Para o sistema. O estereótipo, ele tem digamos, dimensão, uma função social e política que é muito danosa, porque o estereótipo, ele reduz a globalidade de uma pessoa, de uma coisa ou de um objeto a um determinado traço apenas. Se a gente pegar, por exemplo, a ideia da dança, da música, do samba, obviamente que nós não negamos que as culturas africanas têm uma relação com o corpo, com a dança, que tem suas particularidades, singularidades. O samba foi trazido por nós, pessoas negras. A gente não nega isso. Agora, quando reduz a possibilidade da nossa presença no mundo, uma mulher negra, ela tem que saber samba, ou ela só sabe dançar o samba, ou seja, você estereotipa, você pega um traço, que nesse caso é um traço
verdadeiro, real, de um povo, de uma cultura, e faz desse traço a universalização da humanidade dessa pessoa. Esse que é o problema. E é o que nos faz conosco. Eu costumo brincar que o branco pode ser tudo. Né? A pessoa branca pode ser tudo. Ela pode ser até marginal, ladrão nos filmes, nas peças publicitárias, enfim. Mas a ele está dado, a pessoa branca está dada a possibilidade de ela ser tudo. Né? Ela é gerente de banco, ela é advogada, ela é médica, isso do ponto de vista das imagens. Né? E quando a gente se habitua com essas imagens, a gente acha que a boa rotina do mundo exatamente é essa. São pessoas brancas ocupando esses lugares. Quando não dão imagens sobre nós em todos os campos da vida social, ora, como é que a gente vai crescendo? Vocês que são psicólogas sabem melhor que eu, que a identidade é um processo que se dá a partir de espelhamento, de referências. Sim. A identidade, ela supõe identificação. Olha o Itaã entrando, um grande amigo de São Luís, querido. Então, o que a gente vê? A gente vê que os processos de identidade, eles vão nos mutilando, porque a identificação que a gente tem, enquanto a nossa singularidade, é muito restrita. E aí a gente tem aquela terrível, o que o racismo diz, o próprio negro se discrimina, o próprio negro não gosta de si. Então você tem uma perversão, né? Porque, na verdade, o que se tem é uma construção de negação desde a nossa tenridade, por meio de imagens, e depois quem é culpado disso tudo somos nós, né? De não gostar do cabelo crespo. Então, a culpada somos nós, porque as pessoas não veem que esse processo imagético, a estereotipação, ela também causa efeitos deletérios para a nossa psique, para a nossa estrutura subjetiva, para a nossa autoestima, né? Para a nossa existência, né? Exatamente. Nossa existência, né? Bom, esse seu texto, você cita muitas autoras negras que assim, dentre algumas nesse oceano aí, que tem muita gente, você cita a Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, você fala da Bell Hooks, Sueli Carneiro, e você traz o protagonismo dessas mulheres negras. Aí você traz uma perspectiva estética, visibilidade, pensando a estética, a visibilidade e a reconfiguração política. Como que a gente pode pensar esses 3 pontos se articulando? Porque normalmente a gente acha que representação é só uma questão da gente estar presente nas mídias, na publicidade. Não, quando a gente pensa que como a representação ela tem uma relação direta com a política e pensar estética é pensar isso. Pensar estética não é apenas pensar o belo, uma teoria da arte, um esteticismo estéreo. Pensar estética é pensar como todas nós e todos nós, com os nossos códigos de vivência, com as nossas culturas, a gente pode partilhar o comum do mundo. A ideia, o Rancière é um autor que eu gosto muito, que ele vai dizer a estética diz respeito a uma partilha do comum. Essa que é a noção de estética. Ora, quando a gente está fora da partilha do comum, isso significa dizer que há um problema entre política e representação. Porque a estética, ela supõe que todos nós, esse autor, o Rancière, vai dizer isso. O que define uma democracia é quando todos partilham do comum, daquilo que é considerado importante para uma coletividade. E partilhar o comum supõe que cada uma de nós podemos ser sujeitas não só da nossa história, mas da história do mundo. Então, voltando àquela ideia das imagens do poder. Quem manda no mundo, né? A gente sempre vê são os homens. Você não vê pessoas indígenas, você não vê mulheres negras, ou seja, a gente está fora dessa partilha do comum. Isso é uma dimensão estética. E aí, pegando essas mulheres todas que eu cito e que eu trabalho, a Lélia Gonzalez, ela trabalha muito, insiste muito na nossa ideia de emancipação, porque a nossa emancipação diz respeito com uma reivindicação, uma soberania negada. A população negra emancipada, mulheres negras emancipadas, significam dizer que eu, Rosane Borges, na minha individualidade, eu tenho uma importância nos destinos dessa coletividade. Né? E aí eu não posso mais ser vista apenas como sujeita faltante, como vítima do racismo que nós somos, mas a gente também tem
um papel na construção do mundo. Então, a ideia da estética e da política é isso, é como é que você tolhe ou você possibilita que todas nós participemos da construção desse mundo. E a construção supõe isso, supõe governo, supõe agência, supõe liderança, supõe várias coisas. Quando negros não estão, povos indígenas não estão, significa dizer que há algo no campo da estética que limita que essas corporeidades ocupem determinados espaços. Sim. E aí entra na lógica da invisibilidade, que parece ser sem querer, como, por exemplo, a capa da revista que saiu com as mulheres diretoras que fazem os programas da Globo, só tinha mulher branca. Exato. E aí fica parecendo que as outras, né, os outros corpos, eles não existem, né? Não existe, ou seja, esse comum, o cinema é um comum. O cinema é uma experiência estética sensível que faz com que a gente pense o mundo. A gente está fora da produção cinematográfica, é terrível. Como as mulheres indígenas, as populações indígenas, elas estão manejando com peças audiovisuais, com vídeos, com cinema, e a gente não chega para a gente. Não é? A gente não ouve. Qual é a diretora indígena que você conhece, que nós conhecemos? A gente tem que, sabe, colocar a mão na cabeça e ficar passando literalmente o filme para ver se a gente se lembra de alguma, né? Sim. E se chega uma, vem o estranhamento junto, né? Exatamente. E esse estranhamento só revela aquela história, né? A exceção que revela que a regra, uma regra, né? Uma regra que expele esses corpos, essas pessoas, essas sujeitas e sujeitos. Então, é por isso que a reivindicação por representação não é pouca coisa, né? Com certeza. Você fala que a Lélia Gonzalez, ela fala do confinamento da mulher negra às figuras da mucama doméstica, né, empregada doméstica, e a preta velha, né? O quanto que isso ainda está impregnado na sociedade, especialmente na sociedade brasileira, e o quanto que isso faz com que a nossa imagem ela bata numa porta de vidro o tempo inteiro, porque é esse o lugar que nos jogam. O movimento de mulheres, pensando esse movimento de mulheres, especialmente de mulheres na contramão desse discurso, nós, mulheres hoje, e as mulheres que vieram antes, as autoras, as pesquisadoras e etc., tentando fazer um movimento para mostrar, olha, não é só esse o nosso lugar, como que a gente pode pensar na desconstrução a partir do uso dessa imagem, numa perspectiva ética, estética e política? Né? Pensando toda essa história das mulheres de desconstruir esse lugar de confinamento que a Lélia Gonzalez aponta, né? Que ela mostra. A Lélia Gonzalez, isso eu acho muito fundamental, porque a Lélia Gonzalez, nesse sentido, dialoga com a Patricia Hill Collins, que é uma teórica feminista estadunidense que usa o termo de imagem de controle. A Patricia Hill Collins vai trabalhar mais ou menos com os mesmos estereótipos que a Lélia levanta, né? Esse confinamento, a essa redução, né, da imagem, e vai dizer a que as imagens de controle se prestam à dominação, se prestam à opressão, e elas estão desde a época da escravidão. E aí, quando você reduz a ideia, o racismo, ele funciona, né? Ele é um projeto eficiente porque ele funciona sempre por imagens. As imagens no sentido amplo do que a gente pode chamar de imagem, né? Tanto a imagem física, a imagem que se projeta, como a imagem mental, né? Essa imagem que a gente constrói a partir de determinadas referências. Eu acho que pensar a desconstrução dessas imagens, Claudine, passa exatamente pela repetição das nossas presenças em outros lugares. Aí volta aquela ideia, por que a gente reivindica por representação? A gente não desconstrói essas imagens que estão tão decantadas. O escritor moçambicano, que eu gosto dele, o homem branco, ele é o Mia Couto. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que o mais antigo é o que nos governa, sujeito a novas racionalidades. Então, tudo que é mais antigo, a gente já nasce, o Foucault já diz que a gente já nasce em ordenamentos discursivos, que nos diz o que é normal, o que é desviante. E é preciso, do ponto de vista das imagens das mulheres negras, que a gente desconstrua o mais antigo.
as imagens que foram tecidas na escravidão e que ganham uma força até hoje, a despeito de algumas mudanças. A gente não está desconsiderando as mudanças. Então, acho que desconstruir essas imagens estereotipantes, redutoras, é a gente ter a possibilidade de construir imagens que tenham a função de matrizes, voltando àquela ideia de matriz. O que é uma matriz? Uma matriz é aquilo que se oferece à réplica, à reprodução. Então, é preciso que a gente tenha imagens positivas e essas imagens componham esse grande repositório imagético de modo que isso vá decantando nos nossos imaginários de tal forma que aquelas imagens mais antigas percam a sua força. Então, é uma relação que aí é uma relação de poder. A disputa por representação é poder por isso, porque você está disputando imagens. Quais as imagens que circulam e quais devem fixar na nossa memória? Porque é isso que as imagens redutoras fizeram. Eles nos reduziram a objeto, a coisas, nos estereotiparam. Isso funcionou para a lógica da dominação de tal modo que até hoje são potentes, porque o cinema desliza no racismo, a novela desliza no racismo. Nós, cotidianamente, a gente olha um homem negro na rua, numa rua deserta, fica com medo porque acha que é um assaltante, um estuprador. Isso não acontece com homens brancos. Saiu uma pesquisa, né, na psicologia da USP, com mulheres. Então, elas têm muito mais medo de homens. Por que ela tem mais medo de homens negros do que de brancos? Porque esse mais antigo que nos governa é um operador no cotidiano que faz com que a gente julgue ou prejulgue as pessoas, né? Então, acho que pensar essas desconstruções de imagem é a gente enfrentar a questão a partir de um território político de disputa, porque a política é disputa, não é? A política pelo conflito você disputa. Então, a gente está... O movimento negro ele entrou nessa disputa, né? Ele é um agente que disputa outras narrativas. Hã? A desconstrução da base. Exatamente. Sim. E alguém está dizendo que essa desconstrução se faz no coletivo exatamente porque sozinha a gente pode até conseguir ser considerado exemplar, ser considerado uma referência, mas o indivíduo, a pessoa sozinha, ela não muda, né? A mudança se dá no coletivo. A Bell Hooks nos ensina isso, as nossas feministas, Sueli, os nossos mestres vêm nos ensinando, toda mudança política se faz no coletivo. Sim. Isso, então, tem a ver também com a visibilidade positiva ou positivação da imagem, né? Exatamente. Dos negros. E hoje, né, na atualidade, a gente tem visto um grupo, em todos os lados, óbvio, de negros participando furando bloqueios, né, em vários espaços. Isso também a gente tem que tomar cuidado para isso não ser usado de uma forma distorcida. Exatamente. Individualizante. Sim. Como é que a gente pode pensar, por exemplo, no cinema hoje? Você falou do cinema, o cinema negro que tem chegado aí, o teatro, né? Tem várias peças aí sobre histórias dos negros antigas, Lima Barreto, Carolina de Jesus e outros. Como que a gente pode pensar na importância desses espaços e do cuidado que precisa ter também com o que está sendo feito com isso, né? Com a apropriação disso? Eu acho que assim, a gente tem muita, como eu falei ainda há pouco, é preciso que a gente... Não existe, tem uma frase que eu gosto muito, não existe ritual sem falhas, né? O ritual, o projeto de dominação, ele tem falhas no sentido porque tem brechas pelas quais a gente se insurge. Eu acho que essa ideia é muito forte na trajetória, né, do movimento negro e das pessoas negras no Brasil, porque a gente conseguiu, a despeito da magnitude do racismo, fazer muitas mudanças. Eu acho que o cinema, as artes visuais, produtores de imagem vêm fazendo muitas coisas legais. Está acontecendo muita mudança. Agora, o que você coloca, eu também concordo, a gente só deve fazer uma advertência para não achar que para mudar imaginário é só a gente colocar mulher preta no papel de médica, porque vira a ideia, porque, veja, a questão, o drama não é só porque mulheres negras são empregadas domésticas na novela. O drama é que
a empregada doméstica negra, ela é desumanizada. Esse que é o problema. Porque, veja, Glória Pires fez Anjo Mal e ela era babá. Babá é um papel subalternizado. Mas por que que ali não era uma mulher negra? Porque a babá, ela indiciava o roteiro dependia dela, ela era o personagem principal e era babá. Então, o problema não é a Ela subalternização. pensava, né? Ela pensava, né? Exatamente. O problema não é a nossa subalternização. Claro que a reiteração da subalternização é danosa. Mas quando a gente pensa na dramaturgia brasileira em geral, a gente tem um problema que é essa subalternização seguida da desumanização do personagem. Os personagens negros, a empregada negra vive para a família branca, ela não tem história. Os homens negros também não têm história. E aí eu acho que essas mudanças que a gente está operando é importante, mas o que a gente deve fazer não é só um deslocamento do papel social. É um deslocamento que pensa o estatuto mesmo do humano. Porque, às vezes, você pode estar numa relação de poder, né? Ser uma advogada numa novela e você não ser nada do ponto de vista da humanização. Porque o que que isso responde? Responde apenas uma demanda liberal da nossa participação no mercado de trabalho, que eu não estou negando. Eu acho que é fundamental. Mas se a gente não colar com essa reivindicação, que é preciso que nós tenhamos advogadas, médicas, etc., no cinema, no teatro, se a gente não colar essa reivindicação com a reivindicação da humanização do personagem, a gente vai estar apenas replicando um discurso que é um discurso liberal do racismo. Porque o racismo gosta disso. Veja a história do Big Brother, né? Eu torci Thelminha, mas, gente, Thelminha, a vitória da Thelminha não muda historicamente a situação das mulheres negras. E muita gente estava chamando aquilo de reparação histórica. Não é. A vitória da Thelminha é importante, legal, beleza, estou feliz com ela até hoje, e etc. Mas a vitória de uma mulher negra no Big Brother Brasil não diz respeito a esse deslocamento que a ideia radical de representação, de estética, de desconstrução de imagem traz. Então, a gente tem, porque senão a gente fica achando que é só ter vários seguidores, lacrar nas redes sociais, virar médica, não sei o que tá tudo certo. E não tá, né? E não tá. Que é um cuidado que a gente tem que ter, né? O tempo inteiro. Exatamente. De estar se colocando nos espaços, né? Não para suprir a necessidade daquilo ali, de dizer, olha, temos uma pessoa negra aqui. Mas que a gente possa chegar nesses espaços com as nossas narrativas, né? Com a nossa força, e não mantendo a lógica sistêmica. Exatamente. Porque eu gosto muito, a Bell Hooks, que ela vai trazer isso, né? É preciso que a gente reivindique a presença no mundo. E porque essa, voltando, a ideia de estética é essa, você tem que participar da construção do mundo. Mas, ao mesmo tempo, a nossa reivindicação da gente ter acesso ao mundo como ele é tem que ser acompanhada da transformação desse mundo. Porque muita gente acha que a nossa discussão por ter negros no Jornal Nacional é uma discussão liberal. Pode até ser. Mas quando a gente está reivindicando que precisa ter jornalistas negros, a gente está dizendo exatamente isso. Nós somos um país de maioria negra, é impossível um jornal nacional só ter apresentadores brancos. Agora, por outro lado, a gente sabe que o Jornal Nacional, me desculpe a expressão, meio chula, é uma bosta. A Globo é uma bosta. Não tem censura, né? Então, é preciso que, ao mesmo tempo que a gente queira a presença de negras na Globo, é preciso que a gente diga assim, uma Globo é danosa também para o racismo. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente pede acesso a esse mundo, transformação desse mundo, porque senão o acesso ele é muito, ele é isso, volta naquela reivindicação individual, ele não muda estruturalmente, né? É legal, é claro que é legal, eu quero que nós estejamos, porque se os brancos estão todos lá, por que que nós não estejamos? Porque também nós somos plurais, existem negros de direita, existem negros de esquerda, existem negros conservadores e negros emancipados.
Então, Temos os estratos subjetividade, né? conservadores, os negros têm que estar nos estratos de poder conservadores, porque tem negros conservadores no Brasil, né? Eu lembro que Sim. na época da Luz Lina, da desembargadora, que foi secretária dos Direitos Humanos no governo Temer, muita gente me perguntava, mas Rosane, como essa mulher negra se prestou aí para o governo Temer? Eu falei, tem que ter negros. Eu acredito que dentro do projeto do Temer existem negros que subscrevem, eles têm que estar lá, porque é uma questão de representação. Os brancos não estão. Por que, que essa reivindicação só tem que partir da gente? Ninguém diz assim, por que, que um branco está no governo do Bolsonaro, né? Isso. É, é Então, a norma, né? exatamente a norma, porque aí eu acho que tem, né? E isso significa dizer, reconhecer, inclusive, a nossa pluralidade, nossa enquanto Uhum. população negra. Então, repito, tem negros de esquerda, tem negros de direita, tem negros conservadores, emancipados, e aí negros de várias orientações religiosas. Então, é preciso que cada camada dessa acolha, né? Uhum, uhum. E que a gente também se acolha, né? E a gente compreenda Exatamente. essas diferenças, porque a gente, do mesmo modo que o branco, ele vê, e aí pensando o branco enquanto sistema, ele vê a gente em bloco, nós acabamos entrando nessa lógica também do Essa bloco, né? lógica achar que nós pensamos de uma forma muito igual e nós não somos, né? Nós Uhum. somos, porque eu acho que é reconhecer a nossa humanidade, é reconhecer essa pluralidade, é reconhecer Sim. as nossas diferenças, né? Então a gente não pode tomar também a nossa reivindicação apenas como um bloco monolítico que todo mundo pensa igual, né? Uhum. Sim, não somos homogêneos. A E verdade é. é, E aí, por falar nisso, nessa imagem, e pensando os negros em vários espaços, a gente teve aí 20 anos de política pública, 15, 20 anos de política pública, e a gente começou a ver avançando os slogans, né? Vai ter preta gorda na faculdade, sim, vai ter negro na universidade, sim, porque vieram muitos ataques racistas, sim, homofóbicos, etc., para cima dessas pessoas, né? Inclusive, eu fui num Congresso Nacional da NPG em Brasília, e lá em Brasília, eu fui falar de saúde mental, né? Os jovens estavam se matando, na universidade estavam devolvendo a bolsa, e eu falei isso. Falei, olha, teve política pública, entrou um número muito grande de pessoas negras, LGBTIs aqui dentro da universidade, e eles estão sofrendo retaliação. Isso pode ser um motivo. Foi que eu fiquei na inadequação, né? Porque todo mundo achando que era coisa da minha cabeça. Como a gente cai sempre nesse lugar, né? É é. coisa da sua cabeça, né? Eu falei, gente, não é, e depois todo mundo foi vendo o que aconteceu. Sobre esses slogans como signos, a gente pode pensar em discurso de reconhecimento e como que seria isso? Eu acho que sim, discurso de reconhecimento, mas ainda também é inserir aquela ideia de sujeito universal das lutas de classe, das lutas por uma educação de qualidade, ela não cabe mais. Aonde que eu estou querendo chegar? Eu fui de uma geração na graduação que o nosso grande slogan era por uma educação pública de qualidade e gratuita. Você não Uhum. marcava nesse slogan, que é um slogan que a gente tem que voltar a repetir, mas não havia uma marcação da multiplicidade dos sujeitos. Se partia a partir desse slogan, que principalmente os sujeitos discentes, né, porque estudantes que evocavam isso no início da década de 90, se partia de uma visão muito hegemônica do que era sujeito. Quando você tem um deslocamento e você não ouve mais apenas por uma universidade pública gratuita e de qualidade, mas também por uma universidade plural, com pessoas trans. O que eu acho que esses slogans, por reconhecimento e representação, dizem é que essa luta geral, coletiva, que a gente não deve abrir mão dela, ela deve sempre vir acompanhada por aquela ideia que a gente conversou no início, da representação e da estética como bastilha do comum. Porque Uhum. senão, mesmo os ideais mais progressistas, mais emancipatórios, eles acabam mantendo as hierarquias raciais de gênero e de orientação sexual. Né? Daí Sim. porque você vê alguns projetos ditos de esquerda, que são projetos progressistas, eles mantêm as hierarquias raciais de gênero sem mudar. Porque a reivindicação por uma mudança estrutural, por
por inclusão de todos, não considerou que esse todos só é todos se a gente tiver uma representação das instâncias do poder. Né? Eu sempre dou o exemplo de como a população negra ela foi, em grande medida, destinatária de políticas públicas do governo Lula, e, sem dúvida, foi o melhor governo para as pessoas pobres desse país. Mas, veja, foi um governo progressista e que não deslocou radicalmente algumas hierarquias no que diz respeito ao mando. Né? Quem estava no Ministério da Educação, quem estava... As secretarias criadas para as mulheres e negros não tinham, inclusive, muito poder. Então, se a gente não, só para essa ideia da preta, negra, gorda na universidade, não é apenas uma cisão interna. Porque muita gente diz isso, mas a questão é maior, vamos lutar por um objetivo comum. Lutar por um objetivo comum é você pensar que o que faz esse comum, inclusive, é o racismo. O que faz esse comum é o sexismo. A exploração de classe, a exploração do capitalismo, a gente só consegue dimensionar o que é a grandeza da exploração capitalista quando a gente dimensiona a raça, quando a gente dimensiona o que foi a escravidão, quando a gente dimensiona gênero. É aí que a gente consegue perceber a grandeza, a magnitude perversa do que é a exploração do capital. Ou seja, significa dizer que pensar uma inclusão para todos é pensar essas questões, não como específicas, mas questões estruturantes que vai acomodando as pessoas. E aí a gente, às vezes, acha essa parte que essa acomodação ela é meio natural, e a gente tem, normalmente, cortes apenas de classe, né? Mas a Angela Davis já diz, a raça informa a classe, né? Sim, sim, com certeza. E aí a gente pensa nisso também como poderia ser assim, um modo de produção de subjetividade, porque nesses espaços que são homogêneos, tendem a pensar homogêneo, por exemplo, a universidade, uma pessoa negra, uma pessoa gorda, uma pessoa trans, uma pessoa homem, ela é invisibilizada nesses espaços. Sim. Levantar esses cartazes seria uma forma também de produção de subjetividade, de mostrar, olha, mesmo que você não me veja, eu estou aqui. Sim. Eu acho que assim, eu até trabalho no artigo das chamadas subjetividades insurgentes, né? Elas vão se insurgindo e vão, inclusive, questionando o projeto da modernidade, que parte do princípio de um sujeito universal, autônomo, individual, né? Como se esse sujeito não tivesse esses marcadores. Agora, eu acho que também uma outra discussão que esse tema das subjetividades convoca, e aí eu espero que não seja não compreendida, é que também para a gente não cair num processo de colocar todos os marcadores sociais da diferença no mesmo patamar, que às vezes pode ser um outro problema que a gente cria. E aí eu não estou querendo fazer uma hierarquia de quem sofre mais, é só a gente pensar o que estrutura as relações no Brasil e no mundo. Então, a gente tem dois eixos extremos de diferenciação negativa, que é a raça e a classe. E porque, às vezes, a gente sempre diz assim, quando a gente fala das nossas subjetividades, as pessoas dizem assim, mas e os idosos? Né? Quando a gente está pensando como o racismo impacta o IDH, a questão da pobreza, e os idosos, e as pessoas gordas. Todas essas variáveis elas têm que ser levadas em conta. Eu não estou dizendo isso. Agora, é preciso que, do ponto de vista da confrontação do capitalismo e da gente pensar estruturas, é a gente saber, inclusive, que o negro ali é uma condição, é aquilo que o Fanon vai dizer, é um predado. E condiciona, é uma pré-determinação, um pré-condicionamento que vai condicionar a nossa trajetória no mundo, onde nós estivermos. Ao contrário, por exemplo, de uma pessoa obesa, que ela pode não passar por essa condição, ela pode estar na condição, e a despeito da gordofobia que a gente deve combater, às vezes você colocar todos os marcadores sociais da diferença no mesmo patamar faz com que a gente coloque véu sobre os problemas estruturais num país, por exemplo, como o Brasil, né?
Exato. Também pode ser Alguém está dizendo uma... que, segundo a Audre Lorde, não há hierarquia de opressões. Exatamente não há. O que eu comecei dizendo isso, o que existe é que, do ponto de vista estrutural, você pode, se a gente pegar o nosso IDH, né? Eu dou exemplo do IDH. O nosso IDH ele fica sempre entre o 79º e o 82º lugar. Quando você pega as populações, a população branca, ele melhora, vai para o 38º lugar. Quando você considera a população negra, piora, vai para o 114º lugar. É Que é escandaloso. muito O difícil. fundamento racial, ele é o apartheid social pelo fundamento racial. O que não vai acontecer, por exemplo, com outros marcadores sociais da diferença. É isso. Se, por um lado, não há hierarquia de opressões, por outro lado, é preciso a gente saber quais as formas de opressão que impactam mais diretamente nas estruturas sociais. Então, a gente poderia dizer que o nosso IDH ele é mais afetado pela questão racial, não é? Agora, alguém está dizendo, é impossível não pensar sobre a perspectiva interseccional. Claro, se eu sou mulher negra, gorda, lésbica, tudo isso, esses marcadores vão compondo e vão me mutilando nas minhas possibilidades de existência. Interseccionalidade é uma coisa, pensar de maneira como as mulheres já pensavam, né? A Carla Alcantarene fez um livro agora, né, brilhante sobre isso, mas isso tem uma discussão longa. Uma coisa é a gente pensar em interseccionalidade. O que eu venho chamando a atenção não está em desacordo com a interseccionalidade, porque eu penso dessa forma, mas é de fazer associação entre discriminação, opressão e estrutura. Uhum. Ótimo, ótimo. E você também fala de um tripé, né? Da política, representação e imaginário como o incontornável, né? O que que você pensa sobre isso? Eu Sobre acho esse tripé? incontornável, voltando a alguém que falou aí da interseccionalidade, porque o debate sobre representação ele é fundamental porque ele impacta na política, né, na política no seu sentido geral, e pensar o impacto da política, a presença de mulheres negras, de homens negros, de pessoas trans, de pessoas gordas na gestão do mundo, é pensar como é que a gente constrói outros regimes de visibilidade que construam outros imaginários. Imagine Uhum. se a gente tiver uma presidenta negra no Brasil, como isso vai impactar nos imaginários sobre a mulher negra, né? Sim, Então, ou sim. seja, é pela política, por uma ideia de representação que você pode construir para o futuro um outro imaginário. Então, eles Uhum. estão sempre muito juntos, né? Uhum. É fundamental que a gente não perca isso de vista. Sim. Você está falando de uma presidente, por exemplo, se a gente tivesse uma presidenta negra, como que isso ia impactar no imaginário das pessoas? Além de entrar, né, na representação, a gente poderia pensar em representatividade e possibilidades que, por exemplo, uma criança negra ou uma jovem negra veria uma presidenta negra, não, Exatamente. como a gente disse, não só cumprindo um papel, mas criando narrativas nesses espaços. Isso entraria no imaginário como uma forma também de desconstrução, que é o que a gente estava falando agora há pouco? Sim, eu acho que sim, porque aí entra essa ideia, né, da representação seguida da ideia de representatividade, né? Ou seja, as crianças negras olham uma menina, principalmente uma presidenta negra, e o que isso reposiciona em termos de repositório de imagens, outras possibilidades para ela de existir. Então, e isso, de certa forma, entra numa disputa mesmo imagética. Olha, eu não sou apenas empregada doméstica, eu também posso ser presidenta do país. Né? Então, E eu não acho que está longe de mim, como a longe, Michelle Obama, a esposa do Obama, né? Está longe. Isso está longe, está existe, mas está longe. longe. É, Né? É como se trouxesse para mais perto, né? Isso exatamente. entraria também no deslocamento, nessa possibilidade de deslocamento de imagem, que é o que você está falando. E você fala de uma outra coisa, que é comunicação contraintuitiva, Essa e ideia a vem liberação das prisões imagéticas.
Essa ideia vem muito da publicidade, que eu gosto, tem um pesquisador que trabalha com essa ideia da comunicação contra-intuitiva, porque o que a gente tem em termos de produção de textos e de imagens na área da comunicação? Os publicitários sempre dizem isso, que é preciso que o código seja decodificável. Então, eu dei esse exemplo no nosso curso no sábado, Claudine. Você sempre tem, por exemplo, no jornalismo, a imagem de um intelectual no Jornal Nacional sempre vai estar, ele vai estar atrás de uma estante com livros. Se ele for um cientista, um médico, ele vai estar no laboratório de jaleco com ali a ampulhetazinha. Essa, digamos assim, é o que tem mais de intuitivo. Então, você associa por imagem, já sabe que aquilo ali é um professor, pesquisador que está atrás de livros. Ali você vai saber que é um médico, um pesquisador da biomédica, enfim, ou de qualquer outra área exata. Isso seria o código facilmente decodificável. Então, quando a gente está falando de uma comunicação contra-intuitiva para nós, mulheres negras, é romper o código que nos já identifica antecipadamente. O código das propagandas que nos colocam no lugar da subalternização, porque para eles esse é o código decodificável, que todo mundo vai entender. Fazer uma propaganda com mulheres negras como empregada doméstica, repito, isso está mudando muito, mas isso tem um eco, tá em ligação com aquele mais antigo que nos governa. Agora, pense você fazer uma propaganda de mulheres loiras, de olhos azuis como empregada doméstica. Isso vai causar estranhamento. Porque dá fora daquilo que já está dado. Então, acho que pensar a comunicação contra-intuitiva é como é que a gente escapa do que já foi codificado para nós. Isso você trazendo para a gente, né? Pensando o Papo Preta, você me fez pensar sobre isso agora. O quanto é difícil a gente explicar para as pessoas o que a gente faz, porque está fora. Exatamente. Esperar esse código já dado. Tem um jeito de um psicólogo funcionar, um jeito de um psicólogo fazer. Tem um formato. Que esteticamente vocês são fora. A gente sai disso porque, além de sermos negras, a gente está preocupado com os códigos negros, né? Com a questão racial. A nossa preocupação é trazer outras narrativas. E quando a gente chega com essa outra narrativa, é como se ficasse fora. É como se, não, peraí, é como se não entendessem direito o que a gente faz. E aí a gente tem que explicar. Aí entra no lugar de militante, é coletivo, ou quem são, né? Porque quem são? Vocês são psicólogas, né? Como ser psicóloga e fazer essas coisas, usar imagem, usa foto, usa vídeo. Então a gente faz muito isso porque a gente quer mostrar. Nós, mulheres negras, 360, a gente pode fazer qualquer coisa, né? Nós estamos em vários espaços. É tanto que os convidados que a gente traz aqui, eles são de áreas diversas, assim, a gente fala de temas diversos. Isso. Ser negro é ser isso. Né? É não ficar preso a um código pré-dado, é você reinventar os seus códigos, né? Então, eu acho que é fundamental a gente trabalhar nessa da comunicação contra-intuitiva. Oi? Você falou outra coisa, além da comunicação contra-intuitiva. Prisões imagéticas. E aí eu acho que é liberar a gente dessas prisões imagéticas. Prisões imagéticas é um termo da Alice Walker, e que eu gosto muito, é fazer com que nós possamos realmente representar tudo. E eu sempre costumo dizer de representar um universal. O que isso significa dizer? É que nós, enquanto mulheres negras, podemos representar o conjunto de uma humanidade, né? Alguém está dizendo, caiu a Rosane, mas voltou? Voltou. Voltou. Então, eu acho que sair da prisão de imagem, porque quando você está aprisionado imageticamente, o que as pessoas reconhecem? Você só naquele lugar. E essa prisão de imagem, ela vai ter uma correspondência na sua vida real, porque se, do ponto de vista das imagens, a gente aprende que o nosso lugar está determinado a determinadas áreas e atividades, isso vai ter uma correspondência na vida como ela é, no acesso ao trabalho, né? Alguém está dizendo só a voz. Eu estou me vendo bem aqui, gente. Então, para mim está tudo certo agora.
Voltou. Tá tudo Tá. bem. Tá, É. voltou. Alguém tinha perguntado como que um homem branco pode falar sobre mulheres negras com dignidade. Um homem Eu branco, lembrei eu lembrei da história do lugar de fala que a gente discute assim, sempre. eu acho que ele pode falar com dignidade se ele romper esse ciclo da prisão de imagem. Sabe, ele dizer assim, como eu falaria dessa mulher negra, como eu falaria de uma mulher branca? Falaria como ser humano. Então, seria o mesmo procedimento, né? Uhum. Primeiro nos pensar, dizer que é pensar como ser humano, gente, eu não estou querendo dizer que tem que esquecer que tem gênero, que tem raça, que tem orientação sexual, que tudo é fofo. Não, mas é a partir de uma ideia primeira de que nós somos humanas. Porque a perversão do racismo é que não há a redução já não parte de uma ideia de reconhecimento. Então, Sim. os grupos raciais hegemônicos não se veem reconhecidos nos grupos subalternizados. Então, primeiro, pensar. A Josefa, a pergunta é por que falar? Está aqui, qual o interesse do homem? Eu acho assim, o interesse, José foi uma pessoa querida. Eu acho que a pergunta da Claudine, assim, porque todo mundo tem que falar do racismo no sentido de que não se acaba com o racismo só a gente falando. E é Sim. cansativo a gente falar. Problema do negro. Racismo é um Não problema é do um problema negro. nosso, o racismo não é um problema nosso. O Só racismo é um estava problema vivendo nossas dominador. vidas. Ele tem que começar a falar, né? Sim, com certeza. Eu tenho uma coisa do lugar de fala que a gente discutiu outro dia lá no curso, como uma forma de silenciar, também de não falar, né? Eu vejo muita gente branca falando, não é meu lugar de fala, então eu não vou falar. Não, você não vai falar porque você não quer falar, né? Exatamente. Porque todo mundo tem um lugar de fala. Tem que falar. Ele não pode representar uma mulher branca. Agora, do prisma de onde ele vê o mundo, que o lugar é isso, é o prisma, é o território onde você vê, é responsabilidade dele. Uhum, Né? uhum. A Eu José, costumo. uma coisa que eu perdi, entendo, mas Quer dizer, eu não tô conseguindo. a Josefa, acho que já passou. O branco precisa falar sobre racismo, se foi ele quem criou, sim. Acho que é uma pauta de todo mundo, né? Agora a Jo falou outra coisa que não deu para eu ler. Cadê? Tá, entendo, mas em geral é calar o outro e não ouvir o outro, né? Que ela tá falando do lugar de fala na hora que eu Olha, falei. a Andréia está assistindo, que legal. Obrigada, Andréia, pela escuta. É, aí fala da hierarquia, e eu acho que é isso. É, bom, a gente está chegando no final, nos 3 minutos finais. Nem vi. A gente nem vê, eu também, estou achando que a gente só falou 20 minutos. Alguém falou que acabou de sair de uma live que disse o contrário. Bom, não sei. Né? Vai, que o homem, não sei que é o contrário, que ninguém deve falar, quem tem que falar só gente preta. Não sei, eu acho pesado só a gente falar É, sobre racismo e ficar nisso, né? Que a gente tem. é. Alguém trouxe um cheque em branco e a É. gente tem que assinar. Não, e sem falar que também se a gente dá para a gente, porque eu acho que uma coisa, a gente não pode confundir o testemunho, a experiência que a gente carrega do racismo, como se ela fosse a única possibilidade desse tema vir ao espaço público, porque a experiência de quem não sofre racismo também tem que ser posta. Porque senão a gente acha que apenas o nosso testemunho ele resolve. O que eu Uhum, lugar de silenciadas, o testemunho de quem não sofre não alcança, gente. Isso é fato. é Ninguém pode dizer, eu sei o que uma pessoa indígena sofre. Eu não posso dizer isso que eu não sei, eu não alcançarei nunca, porque eu não carrego na pele o que é ser indígena. Isso é uma coisa. Agora, eu tenho a responsabilidade de acompanhar o que acontece com os povos originários, intervir e falar a respeito. com Porque certeza. a ideia de culpa de responsabilidade é fundamental nessa história toda. E aí, porque senão o testemunho de quem sofre apenas como a força legítima para a circulação de uma fala pública, ela é fascista. Uhum, Aí a gente está pregando aquilo que a gente condena. sim.
Com Uma coisa certeza. é representação. Pessoas brancas não podem representar pessoas negras. Agora, do ponto de vista de dizer que é só o meu testemunho que é válido porque só eu passo por isso, não. O testemunho de quem não, também não passa é válido, inclusive, para a gente pensar como o racismo é uma equação. Se ele é Aham. uma equação, você tem que colocar todos os elementos dessa equação para ver como e fazer a contagem disso, não é? Sim. Agora, eu acho que são camadas, né? E são possibilidades. Pensar essa coisa da fala, da não fala, aí são questões de camadas. Como é que. Porque tem pessoas, tem aquela frase, ser mais realista que o rei, tem pessoas brancas que acham que sabem mais do racismo do que as pessoas negras. Aí, realmente, claro, existe sem noção de Aliás, tudo. tem Não pessoas brancas que sempre foi. sabem tudo, né? É sempre. Aí a gente tem que dizer, olha, menos, querida, menos, querida. Menos. Assim, claro que vai existir desvios, vai que vai haver problemas, tensões, não é um processo tranquilo. Agora, do ponto de vista de um princípio político, é fundamental, sim, que todos falem, que todos falem. Obrigada.